propus trazer um artigo que eu escrevi, já ainda estava trabalhando em cima do artigo. Eu abordo essa presença, só que no artigo mesmo eu faço um diálogo entre o processo de popularização e também esse jogo das identidades, né? Que tem muita presença do movimento negro quando há uma mudança de percepção da uma ideia que era ser negro, mas Alagoas mesmo em si, toda essa construção da identidade vem em cima de uma ideia folclorizada. Então, o Moleque Namorador, o nome dele é Armando Cleison Ribeiro. Esse apelido, esse nome, Moleque Namorador, eu nunca investiguei, mas enfim, a gente imagina que seja por conta do carnaval, do freio, do passo que ele é um cara que conquistou muitos campeonatos. Só que eu não foi uma coisa que me interessou muito pensar ele num processo que acontecia no Brasil inteiro, que ele estava num período onde a capoeira era proibida, que estava passando por um processo de não seria de desproibição, não seria de existia um decreto-lei de proibição, então depois Getúlio Vargas fez com que a capoeira fosse tirada desse lugar de marginalidade. Mas o Moleque Namorador, ele está nesse processo, mas ele é colocado em Alagoas num lugar de identidade específico, né? Que é uma característica também da cultura alagoana, assim, das elites alagoanas. Mas ele nasceu, por exemplo, em 11 de junho de 1919. Ele mudou para o interior da cidade de São Benedito do Quitume, e ele foi para Maceió, já ainda criança, mas em Maceió ele foi na cidade, principalmente Maceió é uma cidade. Maceió era só um espaço pequeno, né, nesse período. A Maceió que a gente hoje tem é outra Maceió. Então, ele é uma presença negra na cidade, assim como ele tinha outros, né, mas especificamente a ideia de pensar o Moleque Namorador também como um capoeirista tem a ver com esse decreto-lei dos vadios, naquele processo, qualquer pessoa que estivesse na rua, fizesse movimentação nas praças públicas, era capoeirista. Também pensar essa identidade do movimento alagoano, como se destacou por as suas habilidades, no caso específico, o frevo, o passo do frevo. Ele tinha uma situação social que permitiu esse transitasse entre a classe média, que é predominante, na verdade, Alagoas ainda é assim. Possui grande agilidade no domínio técnico. Isso é uma característica muito interessante, que é a destreza corporal do movimento. Por conta disso, tornou-se campeão do freio em 1937. O Moleque Namorador, ele tem ele aparece a partir dessa corporeidade, né, da dança. Só que tem outras discussões com relação a outras pesquisas, né, que me interessou para pensar ele nesse contexto. Aqui é uma foto que é muito clássica, tá lá o link, que é um jornalista chamado Cianelli. Eu entrevistei para pensar como ele pensava no Moleque Namorador, porque era a pessoa que mais traz informações. E ele está no clube Fênix dançando nesse período, e ali ele ganha também. Então, uma pessoa que ele está num contexto muito específico assim, da cultura negra em Alagoas, mas tem uma coisa que acontece em Alagoas que não sei como é que outros estados, mas Alagoas, a imagem do Moleque Namorador está ligada à imagem do maluqueiro, né? A gente ainda hoje fala maluqueiro, Marcelo, isso aí nós somos maluqueiros. Então essa palavra maluqueiro seria o que a gente poderia chamar o cara que é marginal, o malandro, em Alagoas seria o maluqueiro. E muito característico do Moleque Namorador e do bando do Moleque Namorador, daquela galera, daquela região. Maluqueiro quer dizer, seria um adjetivo para quem vive em malocas. Né? O Moleque Namorador, em uma das passagens, ele cavava os buracos, isso na Maceió, e dormia lá dentro das malocas. Então, as pessoas passam a dizer ali e ficam os maluqueiros. Então, essa palavra até hoje é estigma para os corpos negros.
Eu trago aqui uma música, que é nessa música em 2014, eu trouxe ela, fui eu mesmo que fiz, porque estava conversando com o meu mestre sobre a identidade do freio, e ele é de Pernambuco, tá? Então eu fiz uma letra que é justamente uma letra que fala dessa diversidade desse homem, né? O moleque namorador, me chamo de moleque porque fui namorador, fui dançarino ligeiro, engraxado, sim senhor, fui jornaleiro, fui pedreiro. A ideia de trazer as profissões, né? Também fui encanador, fui lenda nessa cidade e hoje nem lembrado sou. Para essa sociedade sempre fui um brigador. O moleque namorador foi preso várias vezes, né? Por brigar na rua. Preso de 1,5 metro, ele não tem muito valor, mas foi um passo do freio que eu me tornei doutor. A ideia de no passo do freio se tornar doutor tem a ver também com a imagem do moleque namorador foi trazida para a tona, mas muito no lugar desse corpo de dança, né? Então, eu não posso depois passar a música no final. Eu trago uma referência para dispensar esse corpo freio, que está no freio, que está na capoeira, que é o Valdemar de Oliveira, que ele fala lá, né? Chama atenção sobre as relações dessas músicas culturais. Que se o passista, como Vera, trazia um sangue legado da capoeira, o professor trazia a toca, porque ele vai escutando a música e aprende o corpo, né? E a dança. Só que mais na frente ele também tem uma passagem dele que eu achei bem curiosa, assim, que sobre a capoeira, ele reforça o estímulo social que marcou sua prática. A ideia que geralmente se tem da capoeira não depois a palavra. Desodeio, malandro, assassino, sempre a volta com a polícia, sempre temível e terrível. Então, a imagem do capoeirista desse processo histórico era essa. Então, quando estava escrevendo aqui, pensar o território era uma ideia também, pensar o jogo, 5 minutos, né? Que é o jogo das identidades. Esse jogo das identidades, porque eu penso que eu refiro muito, como seria pensar um moleque namorador que, em outrora, foi colocado num espaço de popularização, trazer ele para cá, para pensar ele como um homem negro, mesmo pensando ele no período dele, mas trazendo para a identidade negra mesmo, assim, né, local. E aí se destaca muito esse povo um pouco marginalizado, um pouco que foi historicizado, excluído e criminalizado, ele estava nas ruas, nas malocas, nos cárceres, era um pouco um maloqueiro, um vadio, capoeira de rua. Então, houve um processo de identificação também, que aí entra muito cenário para dialogar com ele, né, que é uma ideia de criar um mito, que surgia a necessidade de uma construção identitária. Existe uma necessidade alagoana de construir uma identidade a partir desse corpo negro, mas que tirava o negro. E tirava o negro. O corpo negro sem o negro, era um corpo popularizado. Então, essa elite que buscava esse símbolo para reparar o peso histórico de Alagoas. Essa era uma fala do dicionário, né, que é muito esquisita, mas que ele fala que Alagoas, na entrevista, vai falando que tem uma dívida, tem uma briga com o Pernambuco. E no meio disso fica o corpo negro nesse lugar. Né? Tudo isso se destacava, era mitificado como forma de afirmação cultural. A passagem dele, que ele reforça isso, como já era no tempo que está acabando mesmo, ele fala uma coisa que é interessante, que a marca do moleque namorador, ela não é, ele fala que ele não é capoeira, ele era vendedor de jornal, era maloqueiro, maconheiro assumido. Aliás, a maioria quase que todos fumavam maconha, como se maconha fosse um problema, a mim não é, mas aí ele fala que retoma essa coisa comigo. Também trago no processo de pesquisa um ponto que fala um pouco desse, não é desse período, um pouco depois, mas que é muito interessante, que ele vai falando que tem vários deles, e esse é um que me chama a atenção. Maceió no tempo do Major Bonifácio, né? Então, isso foi um material que foi produzido pela Universidade Federal de Alagoas, e que esse material eu encontrei online, acho que eu fiz aqui no Brasil. Eu achei interessante como ele produz esse texto, deve alguém estar lembrado do pivete da Muamba. Maloqueiro perigoso, bom de passe, bom de samba, bom de freio na peixeira, era o rei da capoeira, terrível moleque mama.
essas palavras que você vai encontrando ali, você vai identificando que também parecia que tem um diálogo diretamente com essa figura folclorizada. Enfim, discordo totalmente de Cirlane quando ele vai falando ali, que ele fala da entrevista, ele não é o capoeirista. Porque esse livro, nesse contexto, colocado além dessa coisa do frevo, ele vai. Esse livro mesmo assim, no Moleque Namorador, ele é um capoeirista, porque a sociedade já ouve assim, existe a lei de proibição da capoeira, o seu corpo estava na rua. Enfim. Tem uma passagem, eu uso muito Stone Hall por conta das questões das identidades. E eu passando aqui, estou passando outra coisa. O Zezinho, que é uma outra figura interessante, que é um pesquisador, que é inclusive agora é uma escala, né? Nosso mais velho. Ele, fiz entrevista a ele porque ele também não tinha uma imagem. Quando ele entrou no movimento negro, a imagem que ele tinha do movimento negro, do Moleque Namorador, era como se fosse uma